Tentando enxergar a costura torta, minha sogra já tinha ficado vermelha e sussurrado: "Só não conta pra ninguém, genro." E foi nesse momento que eu me peguei pela primeira vez, olhando para ela de um jeito diferente. Para ser sincero, naquele dia eu só queria buscar um doce de goiaba na casa dela. Minha esposa pediu: "Passa na casa da mamãe, tem uns potes na despensa. Pega uns dois e vê como ela está, coitada, o dia todo sozinha." Cheguei na casa da minha sogra, Dona Lúcia, no final da tarde. Outono em São Paulo, céu cinzento. Dentro do apartamento estava quentinho, cheirava canela e bolo de fubá recém-saído do forno. Dona Lúcia, ou Lu como eu às vezes a chamava brincando, me recebeu com seu vestido de casa favorito. Uma malha clara até os joelhos, cabelo arrumado, uma maquiagem leve. Para os seus 60 anos, ela estava ótima. Parecia ter no máximo 50 e em boa forma. "Ah, meu herói chegou," ela sorriu. "Entra, genro. Tenho um servicinho para você." Mal tirei os sapatos e já fui levado para a cozinha. O doce de goiaba estava de lado, e sobre uma cadeira, um pedaço de tecido, linhas, tesoura e uma máquina de costura antiga. "Me ajuda." Minha sogra mordeu o lábio. "Preciso fazer a barra desse vestido, mas meus olhos já não são os mesmos. E as costas nem se fala. Não consigo ver como fica atrás." Eu, para ser honesto, só sabia o básico de máquina de costura das aulas da escola, mas na frente dela, não demonstrei. "Vamos ver, Dona Lúcia." Ela sumiu no quarto e voltou já com o tal vestido que pretendia ajustar. Azul escuro, de um tecido macio que marcava a silhueta. Para a idade dela, era bem ousado. Parece bom," eu disse, notando de relance que as pernas da minha sogra eram mais bonitas que as de muitas mulheres de 30. "Parece bom, não é resposta de mulher," ela gesticulou com a mão. "Aqui está sobrando, parece um saco. A costura tem que ser mais para cima, me ajuda a marcar com alfinete?" E aí começou o espetáculo. Ela ficou na minha frente, um pouco de lado para que eu pudesse ver a linha da barra. Eu me agachei, peguei os alfinetes e comecei a dobrar o tecido. "Mais um pouquinho para cima," ela disse. "Não, não tenha medo. Não vou para a escola com ele." Levantei a barra mais uns 2 dedos. Ela se virou para o espelho. "Já está melhor." Marcamos o comprimento, depois ela se trocou e eu fui para a máquina. O barulho, as linhas se embolando. A barra não ficava reta de jeito nenhum, como se resistisse à mudança. Em certo momento, cheguei a pensar que seria mais fácil comprar um vestido novo. Depois de meia hora, estava pronto. "Pronto, pode provar," eu disse, me afastando da mesa. Ela foi para o quarto e saiu já com o vestido renovado. Eu olhei e percebi que tinha exagerado. O vestido ficou bem mais curto do que planejamos. Não chegava a ser vulgar, não, mas era mais ousado. Muito mais ousado. Mas ela deu uma rodadinha em frente ao espelho. "O que achou?" Eu engoli em seco. "Ficou jovial," consegui dizer. "Mostra bem as pernas." "Ficou ótimo." Ela se olhou com mais atenção, ergueu um pouco as sobrancelhas, e depois deu uma risadinha baixa. "Pronto, agora vão dizer que estou rejuvenescendo a cada dia," disse ela e para minha surpresa pediu: "Chega mais perto, genro. Acho que a costura ficou torta aqui." Eu me agachei de novo na frente dela, quase na altura dos seus joelhos. O tecido tinha um cheiro suave do perfume dela, e aquele aroma deixou minha cabeça estranhamente leve. Olhei de perto para a costura, franzindo a testa. Deu uma entortada aqui," murmurei. Ela se apoiou com uma mão no armário. A outra mão pousou naturalmente na sua coxa. Levantei a cabeça para ver como a barra se assentava e encontrei o olhar dela no espelho. Ela me olhava de um jeito especial, com um leve constrangimento, um sorriso, um pouco de baixo para cima, e logo desviou o olhar. "Só não conta pra ninguém," disse ela baixinho, ainda sorrindo, meio sem graça. "Vão dizer que a velha enlouqueceu, usando vestido curto." Velha definitivamente não era a palavra para ela. E naquele instante, algo doce e desconfortável me fisgou no peito. Mas, como sempre, eu disfarcei com uma piada. "Vou dizer que minha esposa arrumou uma amiga mais nova. E essa é a mãe dela." Sorri. Ela riu, mas havia algo mais naquela risada. Uma gratidão silenciosa, talvez. Naquela época eu ainda não entendia que naquele exato momento, algo entre nós havia mudado. De forma muito sutil, como se alguém tivesse apertado um interruptor quase inaudível, e a sala de sempre de repente ganhasse uma nova iluminação. Depois da história do vestido, comecei a passar na casa da minha sogra com mais frequência. No início, era realmente para buscar doce, feijoada e potes de comida, para os netos que ainda não temos, mas vamos ter. Depois, para consertar uma torneira, olhar a máquina de lavar, pegar as cartas na caixa de correio. Minha esposa não via problema. "Mamãe é sozinha, precisa de atenção."
E você é o único homem em quem ela confia. A frase único homem ficou martelando na minha cabeça. Certa noite passei lá porque ela me ligou e disse com um tom estranho: se estiver passando por aqui, dá um pulo, vamos tomar um café. Achei uma coisa aqui. Eu, claro, dei um pulo. O corredor cheirava a bolo assando. Ela estava na cozinha, usando aquele mesmo vestido curto que nós consertamos juntos. Por cima, um hobby leve, não totalmente fechado. Ah, meu costureiro chegou, disse ela. Senta aí, fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Sentamos à mesa. Sobre ela, um bule e 2 xícaras com pota, o bolo quentinho. A televisão na sala murmurava algo sobre o noticiário. Mas na cozinha, o ambiente era surpreendentemente acolhedor. Ela falava da juventude, de como aos 28 anos ficou sozinha com a filha, como trabalhava em 2 empregos, como não teve tempo para envelhecer. Eu ouvia e me pegava pela primeira vez, observando seu rosto com tanta atenção, as ruguinhas perto dos olhos, a linha suave dos lábios, as mãos cuidadosas que sempre ajeitavam alguma coisa, o guardanapo, a xícara, a gola da minha camisa. Sabe, disse ela, me servindo mais café, quando você apareceu na nossa vida, eu respirei aliviada. É mesmo? Sorri. Aham. Ela sorriu. Antes era tudo eu. Tudo sozinha. Aí você chegou, e eu percebi que finalmente podia ser um pouco mais fraca, saber que tem alguém que monta o armário, carrega a máquina de lavar, me leva no médico. Ela se calou, girando a xícara nas mãos. E também, ela gesticulou vagamente. Você me lembra a minha juventude. Não na aparência, mas no jeito. Você me vê como mulher, não só como a mãe da sua esposa. Entende? Eu quase me engasguei com o café. Como assim? Ela sorriu, notando meu embaraço. Ora, você diz que o vestido ficou curto, que o penteado ficou bom, que meus olhos são bonitos. Os jovens de hoje nem reparam nessas coisas. Vivem nos celulares. Você olha para a pessoa. Isso é bom. Ela disse isso de forma calma, sem flertar. Mas entre suas palavras, pairou um silêncio que falava mais alto. Tentei levar tudo para a brincadeira. É que eu estou treinando. Para minha esposa dizer que foi uma boa escola, a da mãe dela. Então está ótimo, riu minha sogra. Significa que ainda estou na ativa. Ficamos sentados até tarde, conversando sobre tudo. Sobre vizinhas, sobre meu trabalho, sobre os joelhos dela que ora doíam, ora não. Às vezes ela me olhava por um instante a mais do que o necessário e logo desviava o olhar para o bule. Quando eu estava de saída, ela me acompanhou até a porta. Ajeita meu cachecol, disse. Não conta para Clara que eu usei esse vestido de novo. Ela vai dizer, mãe, você está brincando de ser jovem? Mas a senhora é jovem, escapou da minha boca. Ela parou por um segundo, e depois sorriu, um sorriso quase de menina. Só não conta para ninguém, repetiu sua frase. Tenho uma reputação de mulher séria a zelar. Na escada do prédio, de repente percebi que estava descendo e não pensava no bolo, nem no vestido. Pensava em como era fácil estar com ela. Como se ao meu lado não estivesse minha sogra, mas alguém em quem eu mesmo poderia me apoiar. E isso era reconfortante e um pouco perturbador. O quase da nossa história aconteceu de forma inesperadamente banal. Minha esposa precisou viajar a trabalho por alguns dias. Ela saiu de manhã cedo, arrumando as coisas, uma correria, e entre a mala e o ferro de passar, conseguiu me dizer: se der, dá uma olhada na mamãe, tá? Ela fica sozinha, para não se sentir triste. E vê se está tudo bem com a fiação. Ela reclamou que a luz está piscando. Fiação. Certo, fiação. Eu estava em casa sozinho. Meu trabalho é parcialmente remoto, com horário flexível. À noite decidi passar lá. Chovia lá fora. Na sala, um abajur estava aceso. A luz era tão quente e amarela que não dava vontade de ir embora. A lâmpada da cozinha realmente estava piscando. Tirei o plafon, mexi no soquete, verifiquei os contatos. Minha sogra estava ao lado, segurando o banquinho em que eu estava. Cuidado, hein, disse ela, segurando a perna do banco. Se você cair, eu não consigo te levantar. Primeiro a senhora precisa parar de me alimentar, aí eu fico mais leve, respondi, me curvando para os fios. Nesse momento a luz piscou de novo. Eu, por reflexo, estendi a mão para o interruptor. Ouviu-se um clique e o apartamento mergulhou na escuridão. Apenas uma luz fraca da televisão vinha da sala. Opa, disse minha sogra em voz baixa. Acho que fui eu, sobrecarreguei o sistema. Desci do banquinho. No escuro ficamos quase colados. Eu sentia o calor dela, seu perfume leve. Ouvi sua respiração um pouco mais acelerada que o normal. Vou olhar os disjuntores, disse eu, tentando soar profissional. Espera. Ela por instinto segurou minha mão no escuro. Tem um degrau aqui. Seus dedos eram quentes, macios.
Ela não segurava com força, apenas para não se perder na escuridão. Mas por algum motivo, aquela simples mão na minha pareceu mais forte que qualquer abraço. Chegamos ao quadro de luz. Tateei os disjuntores, cliquei. A luz se acendeu, nos cegando por um segundo. Minha sogra ainda segurava minha mão. Nossos olhares se encontraram. E esse foi o momento do quase. Nos olhos dela brilhou algo, gratidão, solidão, ou talvez uma sede silenciosa por atenção. Senti algo dentro de mim tremer, perigosamente e ao mesmo tempo, humanamente. E foi ela quem rompeu primeiro aquele fio tênue, soltando minha mão delicadamente e sorrindo. Viu só? Sem você eu não conseguiria. Agora tenho meu próprio eletricista em casa. E costureiro, tentei brincar para aliviar a tensão. E costureiro, ela concordou. Voltamos para a cozinha, como se nada tivesse acontecido. A luz não piscava mais. Ela colocou a chaleira no fogo. Eu me sentei no mesmo lugar. Tudo era como ontem, anteontem, 100 vezes antes, mas algo já havia mudado. Sabe, disse ela de repente, servindo o chá. Às vezes eu penso, que bom que minha filha tem um marido como você. E às vezes, ela se calou e olhou para a janela. A chuva escorria pelo vidro em filetes regulares, ecoando sua pausa. E às vezes o quê? Perguntei com cuidado. E às vezes esqueço que você é só o marido da minha filha, disse ela sem se virar. Com você é fácil, como se eu não estivesse sozinha. Ela se virou para mim e acrescentou rapidamente, como se estivesse se justificando. Não pense nada errado, é só a idade. A gente fica sentimental, acho. Eu sorri, sentindo dois sentimentos lutando dentro de mim, uma ternura calorosa por aquela pessoa e uma ansiedade. Bom, se for o caso, sempre se lembre que eu sou o genro. Sou assustador e sério. Ela riu. Sua risada era tão viva, mais jovem que sua identidade. Mas quando nos sentamos para tomar chá, uma barreira invisível ainda pairava ali. Nós dois tínhamos que contorná-la cuidadosamente, falando sobre o tempo e o bolo. Naquela noite demorei a dormir. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Às vezes esqueço que você é só o marido da minha filha. Eram honestas, e por isso duplamente complicadas. A franqueza não veio com drama, mas com fofoca. Alguns dias depois, minha esposa voltou. À noite estávamos os três na casa da minha sogra, tomando chá. Tudo ia bem, até que minha esposa disse, mãe, quase me esqueci. Ouvi hoje a vizinha da senhora dizendo no corredor, que sorte a da Lúcia. Fica recebendo um homem mais novo em casa toda hora. A filha viaja, e ele não sai de lá. Ela disse isso com um sorriso, como se fosse uma piada. Mas algo dentro de mim gelou. Minha sogra revirou os olhos. A rádio corredor daqui. Só servem para fofocar. Eu disse a elas, continuou minha esposa, gente, minha mãe só achou um marido de aluguel de graça. Todos riram, mas eu peguei o olhar da minha sogra. Nele uma leve preocupação brilhou, e então ela vestiu sua máscara habitual de mulher alegre que não se importa com o que os outros dizem. No entanto, no dia seguinte, ela mesma me ligou. Genro, se tiver uns minutos, passa aqui por favor. Não é sobre a fiação, só queria conversar. Havia algo sutil em sua voz. Eu passei lá. Desta vez, ela não me recebeu com o vestido curto nem de avental. Estava com um simples hobby de casa. O cabelo preso, quase sem maquiagem, como se tivesse se despojado de propósito de tudo que pudesse parecer ambíguo. Vamos para a varanda, disse ela. Lá é mais silencioso. Na varanda, havia uma mesinha, 2 bancos, um aquecedor elétrico antigo que zumbia baixinho. A cidade à noite. As luzes dos carros. Nós nos sentamos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, ajeitando a borda da toalha de mesa e então, sem olhar para mim, disse, eu moro neste prédio há 30 anos. Sei como as pessoas falam, e sei como as palavras dos outros podem destruir o que é precioso. Eu fiquei quieto, esperando para ver onde ela queria chegar. Eu não quero que ninguém. Ela procurou a palavra, jogue uma sombra sobre você e a Clara. Entende? Entendo, eu disse em voz baixa. Ela respirou fundo. Você é importante para mim não só como genro, mas como pessoa. Você não entrou na nossa casa apenas como marido da minha filha, mas como um homem que assumiu responsabilidades, e eu me apeguei a você. A palavra ficou suspensa no ar, como uma nota que não se pode cantar mais alto, senão desafina. Às vezes, quando você vem, eu me pego esperando por isso. Não pelo bolo nem pela fiação. Só quero que tenha uma voz masculina em casa que alguém pergunte, como você está? Não por hábito, mas de verdade. Ela finalmente olhou para mim. Em seus olhos não havia flerte, havia cansaço, honestidade e algo mais, algo suave. Tenho medo que isso possa parecer outra coisa, para você e para os outros. Eu pigarreei, escolhendo as palavras como se fossem de vidro e pudessem quebrar.
Sabe, Dona Lúcia, comecei, e me surpreendi com a seriedade da minha própria voz. Eu também às vezes não lembro de cara que a senhora é minha sogra. Para mim, a senhora não é uma idade nem um status. É uma pessoa com quem me sinto bem conversando. Ela sorriu levemente. Mas continuei, nós temos uma linha muito importante entre nós. E não é sobre o que as vizinhas pensam, é sobre minha esposa, sua filha. Minha sogra baixou os olhos e assentiu quase imperceptivelmente. Eu não quero que haja nada entre nós que possa machucá-la de alguma forma, mesmo que sejam apenas insinuações, olhares, piadas. Eu mesmo notei como a palavra insinuações soou mais pesada do que eu planejava. Eu sei, ela respondeu. É por isso que estamos aqui agora, conversando. Ela fez uma pausa. Vamos fazer um acordo, disse ela suavemente. Você continua sendo quem você é, atencioso, gentil, prestativo. E eu vou parar de bancar a garotinha de vestido curto. Não precisa parar de ser você mesma, objetei. Nós só precisamos lembrar que tudo isso é sobre carinho, e não sobre romance, ela completou por mim e sorriu. Naquele sorriso não havia nem um pingo de coquete, apenas sabedoria. Escuta, disse ela de repente. E se eu te pedir uma coisa? Se por acaso, você sentir que estou passando dos limites, me diga diretamente. Eu posso me empolgar. Você entende a idade, o temperamento. Mas não quero que você se afaste. Tudo bem? Tudo bem, assenti. E a senhora também me diga se eu fizer algo errado. Ficamos mais um pouco em silêncio. Então, de repente, ela sorriu. Pronto, a conversa séria acabou. Vamos, vou esquentar o bolo para você. A propósito, aquele vestido curto eu ainda vou usar, só não na frente das vizinhas e nem do genro. E nós dois rimos, mas eu sabia que naquele momento não havia surgido um muro entre nós, mas algo diferente. Uma fronteira honesta que ambos reconhecemos. E com isso, a tensão pareceu se suavizar, se tornar mais clara. Depois daquela conversa, muita coisa pareceu se ajustar em direção à calma. Eu continuei passando na casa da minha sogra para consertar algo, levar alguma coisa, ou simplesmente tomar um chá. Mas agora em nossas conversas havia mais humor leve e menos daquela pausa não dita que antes pairava entre as frases. Um dia, eu cheguei e a encontrei passando batom em frente ao espelho no corredor. Onde a senhora vai, toda arrumada? Surpreendi-me. Para o baile, respondeu ela com um sorriso maroto. No centro comunitário, 2 ruas para baixo. Agora tem um clube para a terceira idade à noite. A gente canta, dança e reclama da vida se precisar. Ela ajeitou o brinco, estufou um pouco o peito. Estava usando aquele mesmo vestido azul, mas agora com meias calças grossas e uma jaqueta mais séria por cima. E ela não parecia uma sogra, nem uma aposentada, mas uma mulher que se lembrou de que podia ser feliz. E então, o que achou? Perguntou ela, virando-se para mim. Ficou ótimo, eu disse com sinceridade. Só não diga a ninguém que tem 60 anos. Ninguém vai acreditar? Eu nem digo, ela riu. Lá todo mundo tem 40 na alma, no máximo. Algumas horas depois, ela nos mandou uma foto no grupo da família. Ela rindo com as amigas. Atrás, um palco, guirlandas e a legenda. A felicidade de vocês está dançando. Minha esposa sorriu, olhando para o celular. Acho que a mamãe floresceu. Você notou? Eu notei. E por dentro, senti um alívio luminoso. Agora, quando ela me contava durante o chá no baile, um viúvo dançou de um jeito tão engraçado, eu ouvia sem aquela tensão interna de antes. Não era mais a história de uma mulher solitária se agarrando ao único homem da casa. Era a história de como ela estava reaprendendo a viver para si mesma. Certa noite, ela nos chamou para uma pequena comemoração, o aniversário do seu novo eu, como ela mesma chamou. Fomos eu e minha esposa. Na mesa, tudo como sempre. Saladas, tortas, chá, suas famosas almôndegas. Então disse minha sogra, servindo o chá, vamos levantar as xícaras para o fato de que em qualquer idade, podemos recomeçar. Por que isso de repente? Sorriu a esposa. Ah, por nada. Minha sogra olhou para mim e acenou levemente, como se compartilhássemos um pequeno segredo. Minha esposa não entendeu nada, mas assentiu em aprovação. O importante é que você não está triste. Eu só fico triste às vezes, minha sogra deu de ombros. Mas agora eu sei. Tenho meus bailes, minhas séries, minhas amigas, e um genro que sabe costurar vestidos e consertar a fiação. Todos nós rimos. A risada era leve, sem aquele subtexto de antes, como se tivéssemos realmente aceitado e deixado algo para trás. Agora, quando lembro daquela história do vestido, da costura e da frase dela, só não conta pra ninguém, eu entendo que não era sobre o comprimento da barra. Era sobre como é fácil na vida confundir carinho com um substituto para o vazio, especialmente quando se está só.
Se alguém de fora nos visse naquela época, eu de cócoras aos pés dela, ela de vestido curto, corando e rindo, certamente teria criado sua própria novela. Uma trama sobre o genro e a sogra. Sentimentos secretos, tensão na cozinha. Como gostam de dizer na internet. Vivemos em tempos em que as pessoas se acostumaram a ver sujeira onde, às vezes, há apenas fome de atenção. Mas para mim, essa história se tornou outra coisa. Eu vi nela uma mulher com medo de envelhecer sozinha. Uma mulher que a vida inteira foi mãe, funcionária, vizinha, responsável, mas que por dentro, às vezes, só queria ser ela mesma, receber um elogio, usar aquele vestido, rir com um homem não porque queria roubá-lo da filha, mas porque queria se sentir viva. E eu me vi, um homem de 35 anos, que de repente descobriu que sua atenção podia ser não apenas um apoio, mas uma faísca. Que uma simples palavra ficou ótimo, podia ecoar muito mais fundo do que o planejado. Nós dois em algum momento chegamos à beira de uma fronteira delicada e ambos demos um passo para trás. Não porque não houvesse uma faísca. Ela estava em cada olhar dela no espelho. Em cada só não conta pra ninguém. Em cada toque acidental no escuro, quando a luz acabou. Mas nós dois entendíamos que existem sentimentos que devem permanecer como gratidão, respeito, carinho, mas não se transformar em romance. Quando eu vou à casa da minha sogra agora, ela ainda às vezes pergunta: "E aí, genro, meu vestido não está muito ousado para a minha idade?" E pisca para mim, já de um jeito familiar, um pouco irônico. E eu rio. Para a sua idade, a senhora é ousada demais. Mas pode deixar, vou dizer que tenho a sogra mais bonita do bairro. Só não conta pra ninguém, ela responde automaticamente. E nós dois sabemos que essa frase há muito tempo se tornou o nosso código. Não de um segredo, mas de respeito mútuo. Minha audiência são pessoas com mais de 60 anos. Penso muito nelas quando conto esta história. Sabem qual é a sabedoria silenciosa dela? Não é que o amor não tem idade, isso é clichê. É que nem todo tremor no coração precisa ser chamado de amor. Às vezes, é apenas uma resposta a alguém que finalmente olhou para você de forma humana. Às vezes, é gratidão por ter ao lado alguém que ouviu seu cansaço. Às vezes é a lembrança da própria juventude, que de repente revive quando alguém lhe faz um elogio. Mas o mais importante é entender a tempo o que está por trás disso. Não dar o passo para um lugar onde depois será vergonhoso olhar nos olhos de quem amamos, mas transformar essa faísca não em um incêndio, mas em uma luz. Uma lâmpada quente, caseira, noturna, sob a qual se pode conversar de coração aberto e continuar sendo você mesmo. Naquele dia em que encurtei demais o vestido dela, nós dois poderíamos ter começado um enredo completamente diferente. Escandaloso, dramático com beijos, segredos e lágrimas. Aquele que teria milhões de visualizações, mas que destruiria o destino de alguém. Mas escolhemos um final diferente, um final tranquilo. Minha sogra encontrou seus bailes, amigos e novos pretendentes da sua idade, que também têm medo de envelhecer sozinhos. Eu passei a amar ainda mais minha esposa, entendendo que riqueza um simples e honesto aconchego familiar pode ser para uma pessoa. E entre mim e minha sogra, permaneceu aquele carinho especial, que não precisa ser explicado a ninguém. Ela ainda pode corar se eu disser que seu novo penteado ficou bom. Eu ainda posso ajudá-la a fazer a barra de um vestido ou consertar a fiação. Mas agora, nós dois sabemos exatamente onde termina a leve insinuação e começa a verdadeira lealdade. Se você, por acaso, se reconheceu nesta história, não se apresse em se julgar. Somos todos humanos. Todos queremos carinho, um olhar, uma palavra. O principal é lembrar a tempo quem está à sua frente e que, por trás de você, olham os olhos daqueles que são verdadeiramente preciosos para você. E o vestido? O vestido, depois, nós acabamos alongando um pouco. Mas, para ser sincero, acho que a questão não eram os centímetros. A questão era que em algum momento aprendemos a medir não o comprimento da barra, mas a profundidade de nossos próprios limites. E sobre isso já podemos falar sem medo de ninguém.